que eu queria conversar com vocês hoje, a gente vai começar aí com a cinemática, né? E a principal dificuldade que vocês costumam ter na cinemática, né, no início aí da física, é o fato de que nós usamos ferramentas matemáticas, nós usamos funções para descrever fenômenos, né? E provavelmente, né, vocês estão mais habituados a fazer uma descrição de alguma coisa usando a linguagem, língua portuguesa, né, a linguagem falada, a linguagem escrita. E quando a gente começa a ter que traduzir isso e olhar para funções, né, e ver naquelas funções movimentos, eu entendo que isso é uma dificuldade muito grande. Por isso, eu tenho optado por começar aí com uma aula sobre isso, né, para dar um pouco mais de traquejo a vocês, para depois a gente entrar na formulação mais, digamos, tradicional da, da mecânica, tá? Então, vou projetar a minha tela. Pessoal, perguntem à vontade, não entendi, fala que eu repito de novo, tá? Estou aqui para isso. Inclusive, estão me pagando para isso, viu? Não é de graça. Tá bom? Então, vamos começar então com essa coisa de tentar levar, né, para a matemática os fenômenos físicos, tá? Então, como eu disse a vocês, a gente vai começar com a cinemática. E na cinemática, a gente trata da descrição dos movimentos sem nenhuma preocupação com as causas desses movimentos. Então, é simplesmente dizer o quê? Eu quero dizer sobre um movimento qual é a posição do objeto para cada instante de tempo, uma função, e, né, depois a gente vai ver com que velocidade este movimento estava ocorrendo. Ah, por que que esse movimento ocorreu? Sei lá, pergunta para a dinâmica. A cinemática não sabe. Ela passa a bola lá para o pessoal da dinâmica, tá? Então, é essencialmente descrever um movimento. Eu poderia descrever um movimento na língua portuguesa falando assim, ó. Tem um prédio com 45 metros de altura, tá? E lá do alto desse prédio, uma pessoa foi até lá, tá? E abaixou aqui com uma bolinha de um tamanho muito pequenininho, tipo uma bolinha de metal, ou até mesmo uma bolinha de borracha, né? E o cara foi lá e só fez assim, ó, tof, abriu a mão e deixou a bolinha cair, tá? A bolinha vai cair, escrevendo uma trajetória em linha reta, se não tiver vento na região, né? Até tocar o solo. Tá? Eu posso escrever isso, né? Eu posso falar isso verbalmente também, como eu fiz agora. E o que eu preciso fazer é agora pegar uma equação matemática e fazer a mesma coisa. E por quê? A partir da equação matemática, eu vou poder calcular quanto tempo o objeto demorou para cair, eu vou poder estimar qual é a velocidade dele lá embaixo e, portanto, qual é o impacto que ele vai exercer sobre o solo para que esse objeto seja parado, até para saber se o solo suportaria ou não esse impacto. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer com uma descrição matemática disso que a gente não consegue fazer com essa descrição verbal. Né? A dificuldade que vocês têm, qual é? É exatamente nessa descrição matemática. Por quê? Eu acredito que ninguém tenha tido dúvida com essa explicação que eu fiz, né? Essa descrição que eu fiz, do que acontece. Né? Alguém não consegue imaginar esse movimento depois de como eu falei? Não, né? Então, é por isso que eu preciso mostrar para vocês que a gente pode usar matemática para descrever movimentos. Tá?
Só que ao invés de começar com um movimento vertical com aceleração, que é um pouco mais complicado, eu vou começar com movimentos horizontais e sem aceleração. Ou seja, eu tenho um eixo único, que eu vou chamar ele de eixo X, e isso aqui deveria ser uma linha reta, tá? Antes que alguém pergunte. E eu vou descrever alguns movimentos nesse eixo, ou seja, só pode ir e voltar, tá? Quando eu vou descrever alguma coisa, eu descrevo sob a ótica de alguém. Por exemplo, se você estivesse lá no alto do prédio, a sua descrição seria: olha, soltei o objeto e ele foi caindo, se afastando de mim até chegar no solo, né? Eu vi lá de cima ele se afastando. O cara que está lá embaixo disse: olha, o objeto estava lá em cima, ele foi solto, ele veio caindo até chegar aqui onde eu estou. É o seu ponto de vista, né? É o ponto de vista de onde está posicionado o observador, né? Eu vou colocar o observador, o referencial, em algum ponto aqui, que eu vou chamar de marco zero da trajetória. E eu vou colocar aqui o nosso observador. Tá? Tá aqui em preto. Ele consegue medir, cronometrar o tempo, né? Ele tem um cronômetro, ele consegue medir a distância dos objetos até ele. Eu vou convencionar, como eu coloquei ele aqui no zero, que dele para cá eu tenho coordenadas positivas e a partir dele para o outro lado eu tenho coordenadas negativas. Tá? O movimento o objeto percorreu uma distância negativa. Não, o objeto percorreu uma distância. Se ela foi da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, eu vou atribuir um sinal para isso para poder saber para que lado foi o deslocamento. É só uma questão aí de estabelecer um marco zero e poder localizar o objeto. A posição do objeto é mais 15 ou é menos 15? Né? Se for menos 15, o objeto está a 15 metros do observador, mas para o lado esquerdo. Se a posição for mais 15, ele está a 15 metros do observador, mas para o lado direito. Tá? Não existe aí posição, deslocamento negativo. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Ok, professor. Tranquilo? Tá. Eu vou supor o seguinte, vou colocar um carinha em azul. Tá? Esse sujeito, ele está inicialmente parado. Tá? Então, quando o cronômetro está em 0 segundos, ele está aqui parado e ele está, né, portanto, com uma velocidade zero. Mas ele está a uma distância de 20 metros do observador. Tá? Quando o cronômetro é acionado, ele começa a se deslocar na direção positiva com uma velocidade constante. Ou seja, o que é uma velocidade constante? A cada determinado intervalo de tempo, ele percorre a mesma distância. Tá? Então, passou um segundo, ele percorreu 2 metros, por exemplo. Passou 2 segundos, ele percorreu 4. Tá? Então, é um movimento que ocorre com uma cadência constante. Como é que eu poderia descrever esse movimento aqui em relação a este senhor aqui de preto, de luto, né? Eu poderia descrever assim, ó, vou chamar esse movimento de movimento A, tá? Só porque eu vou traçar outro. Eu poderia descrever isso assim, ó. Quando o cronômetro estava marcando zero, ele estava na posição 20 e ele vai percorrendo uma distância de 2 metros a cada instante de tempo, como eu disse. Tá? Então, cronômetro zerado, ele estava em 20. Um segundo depois que esse cara começou a cronometrar, ele foi para o 21.
2 segundos depois que ele começou a cronometrar, ele foi para o 24, né? Então 2 vezes 2, 4. Então eu tenho uma função que consegue me dizer qual a posição deste homenzinho em azul em relação ao homenzinho preto em cada instante de tempo. Tá? Ó, e se eu pego agora um outro sujeito e coloco ele assim, ó. Quando o cronômetro estava marcando 0, este outro sujeito estava aqui. Tá? Ele estava aqui nessa posição, a uma distância de... a uma distância de 60 metros. Mas, ó, esses 60 metros, eu vou colocar um sinal negativo só para indicar, 60 metros à esquerda. Tá? E esse cara começa a se deslocar para lá. Né? Então, no instante t igual a 0, ele estava aqui nessa posição, parado também, mas ele vai começar a se deslocar para lá também de maneira a que ele percorra sempre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Só que eu vou colocar esse cara um pouquinho mais rápido, eu vou colocar esse cara com uma velocidade de 4 metros por segundo. Como é que eu escreveria agora uma equação para localizar a posição desse cara a cada instante de tempo? Precisaria chamar agora de um xb, né, para distinguir do outro. E ó, quando o cronômetro está marcando 0, ele está lá no menos 60. Então, menos 60. E à medida que o tempo passa, ele percorre uma distância que eu falei que vai ser de 4 metros por segundo. Então, só que, ó, como ele está indo para lá, ele vai encurtando a distância dele em relação ao observador, e em algum ponto ele vai começar a aumentar essa distância, só que agora para o outro lado. Tá? Eu vou colocar agora um homenzinho verde. Esse homenzinho verde agora, eu vou chamar C, ele vai começar o movimento a uma distância de mais 120 metros, só que ele vai se deslocar também de maneira contínua para cá. Então, ó, à medida que o tempo passa, ele vai se aproximando do observador, vai passar por ele, cumprimentá-lo e seguir para lá. Então, esse cara daqui vai ter, inicialmente também, ele vai estar parado, para a gente não começar a colocar muitos elementos na equação, mas ele vai se deslocar para cá, e eu vou colocar esse cara com uma velocidade intermediária, uma velocidade de 3 metros por segundo. Mas como é que eu escrevo a equação para esse movimento? Então, quando o cronômetro estava marcando 0, onde ele estava? Mais 120 metros. Tá? Ele vai se deslocar de 3 metros por segundo a cada segundo. Só que eu tenho que colocar aqui um sinal negativo. Porque ó, à medida que o tempo vai passando, ele vai reduzindo essa distância aqui. E depois ele vai aumentar a distância, só que com um sinal negativo. Então eu consegui construir aqui 3 funções, tá, que descrevem aí, né, que posicionam os as pessoas que estão ali caminhando, né, A, B e C em relação a um mesmo referencial. Tá? Esta é a forma de dizer, ó, nossa, o homenzinho azul, quando o cronômetro estava parado, ele estava lá a 20 metros de distância do observador. E aí ele começa a se locomover já com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, ó,
Ele tá se afastando, só que ele está se afastando, ele está indo cada vez mais para lá. Já o homenzinho laranja, ele estava a 60 metros do observador, mas para o lado esquerdo dele, para o lado negativo. E ele vem andando mais rápido, ele vem andando com uma velocidade de 4 metros por segundo, se aproximando, né, do observador e vai seguir viagem para lá. Tudo isso está dito aqui. Tá? E para o item C, né, ele estava a 120 metros para o lado positivo e se desloca com uma velocidade para o lado negativo. Tá? A gente poderia traçar gráficos para analisar esses movimentos? Sim, podemos. Eu vou usar o Excel para fazer isso, uma coisa que a gente não poderia fazer se nós estivéssemos na sala de aula convencional, seria difícil. Então, além de vocês aprenderem um pouco de cinemática hoje, vão aprender um pouco sobre Excel também. Olha que coisa boa. E eu vou deixar a planilha para vocês lá na equipe do Teams, tá? Além de montar uma planilha aqui, exemplo, eu vou deixar vocês terem aí acesso à planilha já pronta para vocês poderem brincar com as planilhas, né? Que, aliás, é uma das coisas mais divertidas do universo é montar planilha, né? Fala a verdade, quem não gosta de montar planilha? Tem alguém que não gosta de montar planilha? Eu não gosto não, professor. Ah, mas vai gostar. Você vai fazer manutenção industrial. O que mais você vai fazer para montar planilha? Professor, eu trabalho muito com planilha. Professor, Oi? mas o ruim é pra montar pelo celular, né? Aí é mais Tá. chato ainda. Eu vou ampliar bem a planilha, tá? E depois vocês vão ter acesso a ela. Mas o resultado mais interessante que a gente vai observar são os gráficos que vão sair dela, para a gente poder entender o movimento, tá? Mesmo que você não entenda como monta a planilha. E depois ela vai estar disponível para vocês, tá? Então, olha só, o que eu quero fazer aqui para o gráfico? Eu preciso pegar posições dos objetos, tá? Com o passar do tempo. Então, eu vou montar uma planilha assim. Primeira coluna, eu vou colocar o tempo em segundos, tá? E aqui eu vou colocar as posições do movimento A. E os valores que vão entrar ali são medidos em metros, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Posição inicial, 0. Tá? O sujeito já começa a se locomover. Desculpa, no instante inicial, a posição dele, qual era? Do homenzinho de A, ó, ele está aqui, ele está a 20 metros de distância. Então, quando o cronômetro estava marcando 0, ele estava a 20 metros de distância. Quando o cronômetro passou para 1 segundo, tá? Vou colocar aqui um acréscimo de 1 segundo, o que aconteceu? Ele passou para 20 mais, né, 2 vezes esse 1 segundo. Então, para não ter que ficar fazendo cálculo toda hora, eu vou fazer assim. Então, posição inicial mais velocidade dele 2 vezes 1. Tá? Então, deu 22. Legal. Para o movimento B, eu tenho algo semelhante aqui. No mesmo instante de tempo inicial, parece que esse cara estava. O movimento B é o laranjinha, ele estava a menos 60 metros do observador. 1 segundo depois, ele passou para menos 56, porque ele vai se deslocando de 4 metros a cada 1 segundo. Então, o que a gente tem aqui? Né, que ele vai se aproximando de 4 metros por segundo a cada segundo. Tá? Então, menos 56. E no instante 0,
O homenzinho verde, tá? Onde é que esse homenzinho verde estava? Ele estava a 120 metros. Passou um segundo, ele foi para 117, porque ele vai se deslocando de 3 metros a cada segundo, mas indo para o lado negativo, ou seja, se aproximando do zero. Então, o que a gente tem aqui? Que essa posição dele vai ser somada de 3 vezes o tempo. Ok. Do jeito que eu montei essa estrutura aqui, eu não preciso de muito trabalho para montar o restante, tá? E aí depois, quando quem tiver com computador, pode dar uma olhada em como foi montada a planilha para entender a lógica aqui. Eu vou pegar e analisar estes 3 movimentos por 10 segundos. Então, olha só, à medida que o tempo foi passando, né, 1, 2, 3, o que foi acontecendo? Como previsto, né, lá na nossa fala, o homenzinho A foi se deslocando, se deslocando, se deslocando. O homenzinho A está aqui, né, ele estava lá no 20 metros. Ele foi se deslocando e, com 10 segundos, ele estava a 130 metros de distância. O homenzinho B, que estava lá do lado esquerdo, ele foi se deslocando, se deslocando, se deslocando, né, se aproximando do observador, e aí ele começou a se afastar para o lado positivo. Em algum momento aqui, ele ultrapassa o nosso amigo A. Isso ocorre entre o 8 e o 9 segundos, porque ó, em 8 segundos ele estava a 84 metros, ao passo que o A estava a 92. E no segundo, número 9, esse cara estava a 110 e esse já estava alguns metros à frente, tá? Então, à medida que o tempo foi passando, ele foi se deslocando. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tranquilo. Professor, Tranquilo? tem algum momento que ele se encontra? Aí como que eu faço para achar o tempo do encontro dele? Sim, a gente pode ver isso depois. Não é difícil, né? A gente pode fazer. Que agora eu quero chegar no gráfico para a gente explorar isso, tá? E o homenzinho Tá em bom. C, ao contrário, ó, ele vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, passa pelo zero e depois vai seguindo para o lado negativo, né? Então, de tal maneira que ele vai aí tendo um deslocamento. Espera só esse último aqui que tá estranho. Deixa eu ver o que aconteceu. 2. Peraí, não. Isso aqui não tá certo. Deixa eu refazer aqui. Esqueci de fixar o primeiro termo, tá? Rapidinho. Bem que eu tava achando que eles estavam indo muito longe. É sempre o inicial mais o deslocamento. Tá? Eu esqueci de fazer uma coisa importante aqui, que era fixar o primeiro deslocamento. Agora sim, agora vai dar certo. Tá, agora sim, faz mais sentido, tá? Então a gente tem aqui o primeiro cara se afastando, como previsto, o segundo se aproximando, em algum momento eles vão se cruzar, sim, e esse daqui que não chegou ainda a tocar lá no... Eu posso fazer isso aqui, obviamente, estender isso muito mais, tá? Fica pequeno agora para quem está no celular, mas o gráfico vai ficar mais inteligível, tá? Com a planilha eu também posso fazer mudanças como, e se eu quisesse fazer de meio em meio, enfim, várias coisas. Vamos montar o gráfico então,
para a gente ver isso do ponto de vista geométrico, né? Como que o gráfico se comporta, e isso eu acredito que dê aí uma visão para vocês de como que a gente pode interpretar gráficos, né? Como é que os gráficos são legais aí de serem interpretados, tá? Por que que ele já está querendo me dar o gráfico assim? Eu não disse para ele que queria esse gráfico. Cara, intrometido esse, né, gente? Excel é muito rápido, né? Ah, eu nem cheguei a falar para ele que eu queria fazer assim, ele já fez. Excel realmente é. Oi? Excel lê o seu pensamento. Deu meu pensamento, né? Ah, é porque eu faço muito esse tipo de gráfico, ele grava, né? A memória. Deixa eu só colocar para vocês, inserir ali os nomes, tá? Título do eixo. Título do gráfico não precisa, linha de tendência também não, beleza. Então aqui nós temos a distância, né? X. Nossa, é estranho o X estar no eixo vertical. Não, eu estou fazendo o gráfico da posição em função do tempo, tá? Então o que a gente nota aqui é que esses três movimentos eles ocorrem com uma linha, com linhas retas, tá? O zero está aqui nessa parte central, tá? Essa região aqui. E o que que nós temos então? Bom, o movimento A, que é o azul, ele saiu da posição 20 metros e ele vai continuamente se afastando, né, do observador e ele segue aqui em linha reta. O movimento B, que é o laranja, ele saiu de uma posição negativa, tá? Ele vai se deslocando, vai passar pelo observador lá na faixa dos 15 segundos de movimento e vai depois continuar se afastando. Se eu seguir com esses dados aqui, para aumentar o gráfico até, né? Vou colocar isso bem mais longo, tá? Vou levar até 1 minuto de movimento. Só para a gente ficar com um gráfico mais legal. Ok, agora eu só preciso estender o gráfico também. Olha como é que o Excel é uma maravilha para trabalhar, né? Faz tudo. Já pensou fazer isso à mão? Agora sim, agora a gente consegue ver toda a bagunça aí. Inclusive, alguém tinha perguntado, nossa, dá para saber quando eles se encontram? Agora dá, né? Então, ó, o homenzinho azul, que saiu lá da distância 20 metros, ele foi se afastando, se afastando, se afastando. Quando chegou lá na casa dos 20 segundos, ele cruzou com o homenzinho C, que fez ao contrário, que saiu, né, lá da frente de 120 metros e veio se aproximando do eixo. Tá? Então eles se cruzaram aqui. Esse mesmo carinha que está se aproximando, né, do eixo, cruzou, né, passou pelo homenzinho B, que saiu do lado negativo indo para o positivo, enquanto lá pela casa dos 26, tá ali também. Ó, o Excel, inclusive, é super legal porque ele dá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver ali, mas ele está dando ponto 26, ou seja, no 26 segundos ele vai passar pelo homenzinho laranja. Aí, com 40 segundos, ele chega no marco zero e continua indo agora né, com velocidade constante, só que do lado negativo. Por outro lado, o laranjinha, o B, lá nos 40 segundos,
ele vai ultrapassar o homenzinho azul e vai se afastar, porque esse cara aqui tem a velocidade mais alta de todos, este daqui a mais baixa e este daqui uma velocidade intermediária, tá? Então, com aquelas equações que a gente construiu, nós tivemos então a possibilidade, né, de desenhar esses movimentos. Eu vou fazer uma coisa aqui para ficar mais legal para vocês visualizarem, até porque tem gente que está sofrendo com a telinha, né? Pessoal que está no celular desse tamanho consegue enxergar o desenho ainda? Dá para ver sim, professor. Dá para ver? Tá. Então, olha só, com as equações, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu construir gráficos que nos permitem identificar onde eles ultrapassam. Também a gente poderia identificar aqui qual foi o espaço percorrido por cada um deles, tá? Né? Eu vou até destacar aqui para vocês, que não está muito legal ali, onde é que está o zero. O zero do gráfico está aqui, ok? Tá, então aqui estaria o zero. Minha linha reta não é tão boa, claro, né? Mas está aqui o zero. Então, ó, aqui o homenzinho laranja ultrapassa o observador inercial. Quanto tempo que ele vai demorar para chegar aqui? Ah, tá aqui. Mais ou menos uns 14 segundos, né? Lá no Excel dá para ver precisamente, porque quando a gente coloca o ponto aqui em cima, ele fornece, tá? Depois ele vai passar pelo cinza, que é esse carinha daqui. Eles vão se cruzar. Aonde que eles vão se cruzar? Eles vão se cruzar aqui, né, no 26 segundos, a uma distância de uns 40 metros, mais ou menos, né, do observador inercial. E onde que o laranja e o azul vão se encontrar? Ah, com 40 segundos de movimento, lá pelos 100 metros, né? Então, esse cara daqui vai ultrapassar esse daqui mais ou menos a 100 metros de distância, tá? Então, a gente consegue, com essa descrição matemática, visualizar e descrever todos os movimentos, aí no caso são 3 movimentos, usando a matemática e os gráficos, né, que a gente obtém a partir aí dessa simulação, tá? Tudo bem até agora, gente? Tudo fácil? Alguém com dúvida? Tamo junto? Tranquilo, professor. Legal. E como é que seria o movimento de alguém que aumenta a velocidade? O cara começa o movimento numa velocidade, mas ele vai aumentando essa velocidade com o tempo. Esses 3 movimentos que nós colocamos ali, a gente vê que eles ocorrem de maneira contínua, né? De maneira flat, digamos assim, né? Como é que seria o movimento de alguém que se desloca com um movimento tal que ele vai aumentando a velocidade com o passar do tempo? A gente espera que esse cara aqui, né, ele vai sempre percorrendo a mesma distância no mesmo tempo. Então eu posso medir, inclusive, o quanto que ele se deslocou simplesmente fazendo isso aqui. Agora, o que acontece com alguém que vai aumentando a velocidade? À medida que o tempo passa, ele vai percorrendo distâncias cada vez maiores. Vamos fixar um intervalo de tempo, a cada 4 segundos, por exemplo. A cada 4 segundos,
esses caras aqui, né, nesse gráfico, eles percorrem a mesma distância, né? Um mais, outro menos e outro um valor intermediário. Mas essa distância não muda. Eu quero pensar agora como é que eu vou inserir nesse meio aí um movimento de alguém que começa com uma velocidade e vai aumentando essa velocidade. Alguém tem uma sugestão de como ficaria o gráfico? Ficaria uma curva para cima, né, professor? Uma curva para cima, né? Porque, ó, com o passar do tempo, a distância que ele percorre, que está aqui, ela vai ter que aumentar, né? Como é que a gente faz para saber quanto tempo cada um desses caras que distância cada um desses caras aqui percorreu entre 40 e 60 segundos? Como é que a gente faria isso aqui no gráfico? Eu vou fazer em vermelho. Então, ó, entre 40 e 60 segundos, quanto cada um deles se deslocou? Fácil, ó. O laranja saiu aqui dessa posição e veio para esta posição aqui. Então, o deslocamento do homem laranja corresponde a esse comprimento aqui, que vai dar alguma coisa aí, aqui está na faixa de 180, né? 180 ele percorreu uns 80 metros. O azul não chegou a percorrer nem 50, ó, porque ele estava no 100 e chegou lá pelos 140. Ele percorreu uns 40 quilômetros. E o homenzinho cinza aqui, letra C? Esse cara percorreu mais de 50 metros, uns 60 metros mais ou menos, só que indo para o lado negativo. Tá? Então ele percorreu mais do que o azul e menos que o laranja. Se eu pegar qualquer intervalo aqui de tempo igual, né, se eu pegasse entre eu peguei aqui do 40 para 60, se eu pegasse do 20 para o 40, ou se eu pegasse do 10 para o 30, eu chegaria nas mesmas distâncias, tá? Porque é um movimento contínuo. Então, um movimento com aceleração, ele teria que fazer algo desse tipo aqui, ó. Crescente. Tá? E é isso que a gente vai ver agora como é que seria. Vamos colocar, então, neste nosso grupo aqui, um cara que vai começar o movimento estando a 50 metros para o lado positivo, mas ele vai se deslocar com uma velocidade que varia com o tempo. E eu vou colocar o seguinte, que a velocidade dele inicial era de 2 metros por segundo, mas que ele vai ter uma aceleração de mais 1 metro por segundo em cada segundo. Tá? Então, como é que eu faço isso matematicamente? Ó, o x d, ele tem posição inicial 50, positivo. Ele começa a se deslocar com uma velocidade de 2 metros por segundo, se afastando, mas ele vai aumentar essa velocidade aqui de 1 metro por segundo. Aí depois a gente vai ver o motivo pelo qual o valor da aceleração aqui aparece sempre dividido por 2, tá? E como é que eu digo que é a aceleração? A aceleração é o segundo em cada segundo, então tem que ser um termo com segundo ao quadrado, tá? Vamos ver se essa proposta matemática aqui satisfaz a isso? Deixa eu salvar essa lousa aqui, para depois a gente poder trocar o gráfico e já colocar com o movimento acelerado, tá?
Hoje é dia 11, né? 11 ou 12 hoje? Peraí. 12, amanhã é sexta-feira 13, gente. Olha que beleza. Sexta-feira, 13 de agosto. Jason vai aparecer. É o que tá faltando nesse ano. Há quanto tempo que não tem uma sexta-feira, 13 de agosto? Meu Deus do céu. Então vamos colocar mais um movimento aqui nesse gráfico, tá? Vou colocar aqui agora um movimento D. A seguinte característica. Posição inicial dele, 50. E depois, a cada 1 segundo, ele vai ganhando velocidade. Então, ele parte de, ele já tinha 50 de deslocamento. Ele tem uma velocidade que vai começar com 2 metros por segundo. E ele tem uma aceleração que eu propus ali, ela variando com o tempo ao quadrado, tá? Então agora esse cara aqui vai ter um movimento que ele vai chegar, olha que diferença, onde ele vai chegar muito mais distante que os outros, porque ele vai aumentando a velocidade dele, né, de 1 metro por segundo em cada segundo. Então, ó, como ele vai bem mais rápido que o outro, tá? Vai lá o que ele fez, ó, em relação aos outros. Que disparada que ele dá, né? Inclusive, a gente precisa até aumentar aqui a escala do gráfico para conseguir acompanhar todos os movimentos de uma maneira mais adequada. É pequenininho o número, tá? Mas é para a imagem ficar maior. Então, olha só, ele vai tão rápido, né, que para colocar aí em 1 minuto de movimento, a escala dos outros movimentos ficou bem achatadinha, porque ele se afasta muito, tá? Então eu vou fazer aqui agora a cópia disso, levar isso lá para a lousa. Cadê a lousa? Sumiu, fugiu a lousa até aqui, tá? Então agora eu vou tirar esse cara daqui para colocar o outro gráfico. Mas a lousa já está salva, então para ver essa lousa anterior, basta Ué? Eu trouxe errado. Ah, sim, porque eu tinha marcado. Eita, nós. Minuto. Copiar. Agora sim. Arquivo correto. Então, ó. A gente tem aqui este movimento. Será que eu consigo jogar ele para trás aqui? Não, não consigo. Vou ter só que deslocar ele mesmo, tá? Sim. Beleza. Então, agora a gente tem um cara que é muito mais rápido que todos os outros, porque ele tem uma velocidade que aumenta com o tempo, tá? Que é esse senhor aqui, 1 metro por segundo de aceleração, né? 1 metro por segundo em cada segundo, é uma velocidade, é uma aceleração bem alta, tá? Bem salgada. Nesta planilha, né, que vocês vão poder brincar aí com ela pelo Teams, né? Vocês vão conseguir, vou botar ela lá disponível para vocês. Vocês vão observar que dá para brincar
um pouco com essas velocidades, tá? Você pode vir aqui, nossa, mas como é que seria esse movimento A se eu tivesse que esse cara daqui saiu do zero, né? Vamos ver o que acontece? E o gráfico acompanha, tá, gente? Ó, vou colocar assim na tela maior. E se ao invés de ter saído de 20, esse A tivesse saído de 0? Tá, mudou tudo, né? Tá? Para o A. Ele ficou muito mais próximo do outro. Ah, e se esse cara aqui, ele tivesse começado o movimento a menos 200 metros? O que teria acontecido? Agora ele saiu lá de trás e aí cruzou, ele foi ultrapassando todos os outros, mas já aqui desse lado, né? E se além disso ele tivesse tido uma aceleração menor ainda, se a aceleração dele fosse de 0,1 metro por segundo ao quadrado, né? Então, dividido por 2, 0,05. Eu tornei o movimento dele bem mais lento. Tá? O que vai acontecer agora? O movimento vai ficar consideravelmente diferente agora, ó. Tá? Por quê? Ele saiu lá de trás e ele agora tem um aumento de velocidade bem mais lento. Inclusive, com essa configuração, ele só cruzou com C. Ele, em 1 minuto, nem chegou a cruzar com o A e o B, tá? Porque a gente mudou, a gente tornou ele muito mais lento. Vamos tornar ele um pouco menos lento. Vamos dizer que ele tem aí um movimento de meio, uma aceleração de 0,5 metro por segundo ao quadrado. O que vai mudar? Tá. Agora ele cruza com os caras um pouco antes. Tá? Então, quando a gente tem esses movimentos descritos matematicamente, nós temos um poder aí, né, de usar essas equações matemáticas para fazer previsões desses movimentos, onde ocorre o choque, onde não ocorre, muito grande. Isso que eu mostrei para vocês nos gráficos é o mesmo tipo de previsão que a gente faz para crescimento de receita, crescimento de despesa, para possibilidade de fadiga, né? Se um equipamento ele se deprecia, né? Ele vai sofrendo problemas linearmente ou exponencialmente, tá? Tudo isso é possível, né? Então, aprender a trabalhar com isso é um exercício muito interessante para vocês fazerem, tá ok? Essa planilha vai ficar de exemplo para vocês. Deixa eu salvá-la aqui de novo. Tá? E vocês vão ter acesso a ela. Eu vou disponibilizar ela lá no Teams da equipe, tá? Ele está com frescura para salvar a planilha. Deixa eu dar um salvar como, que é mais fácil, então. Do que simplesmente salvar. Ok. Fatec. Fatec. E daí vocês vão poder baixar a planilha para o computador de vocês ou para um computador que vocês tenham acesso e brincar um pouco com ela para ver como é que esses movimentos ocorrem, tá?
Alguma dúvida até o momento, pessoal? Vou salvar aqui também. Essa foi a figura 1. Essa aqui vai ser 2. Tá ok. Agora eu vou propor a vocês um desafio que tem a ver com a aula passada. Né? Vou animar vocês um pouquinho, que eu acho que vocês estão muito desanimados. Poxa vida, eu não sei o que essa turma tem. O pessoal não faz pergunta, não interage. Vamos botar uma... O pessoal tá tudo dormindo, professor. Então, só falta dar Ai, peru. professor. Só falta soltar aqui, dar pirueta e ninguém... Estamos acordados, eu tô acordado aqui, professor. Acordar o pessoal na marra, viu? Não tem jeito. Deixa eu trazer uma tarefa aqui para vocês, para ver se o pessoal acorda. Só um minutinho que ela já vem. Não era isso que eu queria. É uma que já está pronta. Deixa eu só ver se eu peguei o arquivo correto aqui. Só um minuto. Sim. Ok. Então vocês vão fazer é um único exercício, tá? Deixa eu liberar ele para vocês. Puxar ele aqui da outra turma. E ele é bem facinho, ele tem a ver lá com a outra aula da gente, tá? Só que eu vou dividir vocês em grupos para fazer essa atividade. Vamos ver quem vai conseguir matar a charada antes, tá? É um exercício só, hein? Tá? Ele já está disponível para vocês. Nós estamos em 31 aqui na sala. Se eu colocar vocês em grupos de 4 pessoas, 31 dividido por 4, eu vou precisar de 8 grupos, vai ter alguns com 3, tá? Então agora eu vou dividir vocês em 8 grupos e vocês têm como tarefa responder essa pergunta. Discutam em grupo, tá? Mas cada um tem que enviar a sua resposta, porque a atividade ela entra aí na área de cada um de vocês. E eu quero que vocês respondam a essa única pergunta que tem aqui na atividade, que é a seguinte: quantos metros cúbicos tem uma caixa d'água padrão aí das casas com uma determinada quantidade de litros, tá ok? Vamos ver se vocês conseguem fazer isso em 10 minutos? Vamos tentar? Professor, você tem que pôr o valor de litros ou não? Oi? Sim, O senhor vai pôr
A pergunta a resposta, inclusive, é de múltipla escolha. Tem lá a pergunta na atividade, Ah, sim, tudo bem. tá? Então, ó, vocês vão agora ser abduzidos e levados para um outro espaço onde vocês vão estar em 4 ou em 3, né? Tem 6 salas com 4 pessoas e 2 salas com 3. E à medida que vocês forem respondendo, eu vou monitorando aqui e depois a gente volta para cá para finalizar aí o assunto de hoje, tá ok? Então vamos às salas. Vou iniciar a distribuição de vocês. Se tem alguém fora ainda, não. Seguinte, por que eu botei esse desafio? Porque eu tinha esquecido uma coisa importante, que era comentar com vocês a questão do litro na aula passada, né? E aí eu aproveitei que tinha esquecido desse detalhe e que eu estou achando vocês muito calados pro meu gosto, e eu resolvi colocar vocês para interagir um pouquinho, tá? Então, olha só, o litro, tá? Eu não tinha comentado na aula anterior, cujo símbolo é um L minúsculo, tá? Então, cuidado aí com esse L. Ele é uma grandeza mais antiga que a padronização do sistema internacional, né? E aí o litro, o ajuste que foi feito, né, para fazer uma interposição, né, para ter uma ligação com o sistema internacional, acabou que 1 metro cúbico, né, ele é muito grande em relação ao litro, tá? Eu não sei se vocês pesquisaram na internet ou fizeram por chute, sei lá, tá? Mas 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, tá? Então, 1 litro é o volume ocupado por uma caixinha, tá? Um cubo com 10 centímetros de lado. Então, aqui, 10 centímetros, 10 centímetros e 10 e 10 centímetros, tá? Ou seja, como 1 centímetro, né, é igual a 10 a menos 2 metros, né? O que a gente tem aqui? Que 1 litro é igual a 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 metro cúbico. Tá? Ó, vou recapitulando aqui. Deixa eu voltar. Acho que foi muito rápido. 1 litro, então, é 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. Mas 1 centímetro é igual a 10 elevado a menos 2 metros, né? Então, isso é igual a 10 vezes 10 a menos 2 metros, vezes 10 vezes 10 a menos 2 metros, vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, cada um desses termos aqui dá 10 a menos 1. Logo, 1 litro é igual a 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Tá? Então, 10.000 litros. Oh, perdão, é 1.000 litros, né? 10.000 litros. Tá louco. 10.000 litros é uma caixa d'água maluca. Tá? Então, 1.000 litros. Tá? Ou seja, 10 a terceira litro é igual a 10 a terceira vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Então, isso dá 10 elevado a 0 metro cúbico, que é igual a 1 metro cúbico. Então, 1.000 litros corresponde a 1 metro cúbico. Tá? Dúvidas nisso? Errei. Não, errei. Errou? Conversão ok, notação científica 0.
Por quê? O que você fez? E eu fiquei com 10, a cabeça, mudei lá, só coloquei 10 a terceira, na realidade era uma terceira. É uma terceira. É. Tá. Acontece nas melhores famílias, tá? Então, como é que seria uma caixa quadrada com 1000 litros? Seria uma caixa de 1 por 1 por 1 metro. Tá? As caixas d'água não têm esse formato de um quadrado, porque, enfim, seria muito complicado por várias razões. As razões são técnicas, né? Se eu faço uma parede circular, ela é muito mais resistente que uma parede reta. Essa parte, né, da junção aqui do quadrado é muito frágil, junta muito mais sujeira, e esse formato reto dificultaria aí a pressão aqui embaixo na base, né? Então, por N motivos, as caixas d'água têm aquele formato que a gente está acostumado a ver, né? Alguma coisa assim, né? Onde ela tem a boca mais larga do que a base e a saída d'água está embaixo para ter mais pressão, né? E ela é circular para ela ser mais resistente a impactos que uma caixa quadrada não seria, né? Quem tem dúvidas sobre isso, né? Experimenta empurrar uma parede com curva, né? Encontrar que você vai ver que ela é muito mais resistente que uma parede reta, né? Inclusive existem alguns experimentos aí com o pessoal da arquitetura que eles fazem paredes curvas sem usar cimento, só com uma massa de cal e tijolo maciço, e ela resiste ao impacto. Uma parede reta feita com o mesmo material, com uma pancadinha lateral, ela cai, tá? Vou aproveitar para fazer uma outra pergunta para vocês. Eu coloquei aqui que 10 elevado a 0 é igual a 1. Ok. Todo número elevado a 0 é igual a 1? O professor de matemática mandou vocês decorarem isso? Acho que é, professor. Acho que Eu é. acho que não. professor, Professor, eu acho que não. Não. 0 elevado a 0 é 0. 0 elevado a 0 0 é 0. elevado a 0 não é 0. É o único que não é. Professor, 1 elevado a 0 é 0, né? É 1, é 0. Qualquer número, à exceção do 0 elevado a 0, é igual a 1. Só não vale para o 0. Por quê, hein? Olha só. A resposta é simples, tá? Quanto é 10 dividido por 10? Essa todo mundo sabe. 1, né? Agora, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 1 dividido por 10 elevado a 1. Ok. Eu posso manter esse numerador aqui e trazer esse denominador para cima, mudando o quê? Mudando o sinal da potência, né? Mesma base, mantém a base, somos expoentes. 10 elevado a 0. A mesma coisa se eu pegasse qualquer outro número que não 0. Olha só. Quanto é 5 dividido por 5? É 1, né? Isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a menos 1, que é igual a 5 elevado a 0, que, portanto, é igual a 1. Então, para qualquer número, menos o 0. Por quê? Quanto é 0 dividido por 0? É indefinido. Então, 0 elevado a 0 é 0 dividido por 0. Logo, não dá, não tem definição. Tá? Então, qualquer número que não 0 elevado a 0 é igual a 1, porque isso representa esse número dividido por ele mesmo. Tá? Não é porque o Criador disse no início da civilização e nem foi impresso como a 11ª lei de Moisés ou a lei 0 de Moisés, né? Não é uma lei universal, uma consequência, né, de todo o modelo que a gente tem aqui de
divisão e potenciação, tá? Ok. Pessoal, o material da aula de hoje já está disponível para vocês, tá? O que vocês têm lá na equipe do Teams. Deixa eu projetar ela aqui para vocês. Canal geral. Vocês agora já têm aqui um canal cinemática, tá? E lá no canal cinemática vocês têm os arquivos. O que eu já coloquei para vocês? Eu já coloquei 2 imagens da aula de hoje, falta colocar a terceira. E aqui, ó, já está a planilha, tá? Eu acho que seria muito legal se vocês brincassem com essa planilha antes da próxima aula, porque na segunda-feira a gente vai começar com aquela parte mais tradicional de movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai usar algumas planilhas também, que são importantes para a simulação, tá? E a gente vai ter aí uma sequência de movimento unidimensional e depois a gente faz o bidimensional. E as planilhas, elas ajudam bastante a vocês entenderem, visualizarem, poderem brincar um pouco com os movimentos, né? Para ver se estão entendendo ou não, para vocês têm eventuais dúvidas. Se desmontarem a planilha, não tem problema, volta aqui e pega ela de novo, tá? Vocês vão conseguir fazer o download novamente, tá? Então, fiquem à vontade aí para brincar com essas planilhas. E na aula que vem a gente começa com a parte aí de analisando o movimento retilíneo uniforme e retilíneo uniformemente variado, tá ok? Do que a gente viu hoje, do que a gente viu até o momento, alguma dúvida? Alguma Tranquilo, coisa? professor. Tranquilo? Não ficou nenhuma... Tranquilo, professor. Tá tudo fácil por enquanto. Eu vou fazer tudo mais difícil, então. Não, Brincadeira. professor. Não tenta não, professor. Vou começar a passar um monte de exercícios para vocês fazerem. Pronto? Vai deixar tudo mais complicado. Vamos lá. Não vou fazer isso não, brincadeira, tá? Vou só colocar as figuras 3 e 4 que ficaram faltando. E a planilha está lá para vocês fazerem download e depois interagirem com ela, tá bom? Pessoal, de minha parte é só. Eu já extraí a lista de presenças. Vocês têm aí o intervalinho agora. Que é, na sequência, vocês têm aula com quem hoje? Hoje é cálculo, professor, com o William. Com o William. O William fica bravo quando vocês chegam atrasados. Uma vez eu esqueci que a aula terminava 8h10, foi até 8h20. O William ficou bravo comigo. Mandou mensagem. Estou esperando os alunos da turma. Tá? Então, ó, não cheguem atrasados. Se chegarem atrasados, já aviso. Não foi por culpa minha, tá bom? Gente. Vocês vão ter cálculo 1 ou 2? Cálculo 1. Ah,